Você já parou para pensar sobre os seus sentimentos? Você sabia que nós somos capazes de produzir qualquer sentimento? Quando você está sentindo raiva, ódio, rancor, você está produzindo esse sentimento, né? Nós não temos controle sobre os nossos sentimentos, mas nós temos controle sobre os nossos pensamentos. Eu escolho no que eu quero pensar, eu escolho onde eu vou deixar meu pensamento ativo, eu escolho o que eu quero pensar naquele momento, eu escolho se eu vou continuar pensando naquilo. E é o conjunto dos meus pensamentos, é aquilo que eu estou pensando durante o dia, durante os dias, durante as horas, isso vai construir o meu sentimento. Então, eu sou responsável pela construção dos meus sentimentos. Quando eu tomo consciência que os meus pensamentos, aquilo que eu tô pensando vai se tornar sentimento. Aquilo vai construir os meus sentimentos. Então, eu escolho, sim, os meus sentimentos. A partir do momento que eu tenho consciência que eu preciso ter controle sobre os meus pensamentos. A partir do momento que eu tenho consciência que eu preciso ter controle sobre os meus pensamentos para poder melhorar os meus sentimentos e as minhas emoções. Nós escolhemos, eu escolho onde eu vou colocar minha energia. Eu escolho qual vai ser o meu pensamento naquele dia. Então, se eu percebo que eu estou pensando em coisas que eu não quero, se eu percebo que a minha mente começou a divagar, começou a ir para locais, me levar para situações que eu não quero estar, eu tomo o controle dos meus pensamentos novamente. Porque a partir daí eu vou escolhendo o que eu tô pensando. Olha, nossa, eu não paro de pensar nisso, mas não faz sentido. Gente, a nossa mente, ela mente o tempo todo. Ela cria coisas, ela inventa situações que não existem. A gente se coloca em situações, em pensamentos assim que são irreais. Quantas vezes você já perdeu tempo pensando preocupada com situações que poderiam acontecer que nunca chegaram a acontecer? Então você se cansa, você se desgasta 2 vezes. Porque se você fica com uma preocupação em relação a alguma situação, antecipadamente, ai meu Deus, se ele não for, se ele não for, se ele não for, aí chega lá, ele vai, você sofreu por antecedência desnecessariamente. Agora, se você fica pensando, se ele não for, se ele não for, se ele não for, e ele acaba não indo, você sofreu 2 vezes, porque você sofreu antecipadamente e sofreu lá porque ele não foi. Então, vocês percebem que a gente sofre muitas vezes 2 vezes sem precisar sofrer 2 vezes? É preciso ter consciência corporal. O que eu tô falando de consciência corporal? Eu tô falando exatamente o que nesse momento? Eu preciso prestar atenção no que eu tô sentindo. Gente, a maioria das pessoas não tem noção do que estão sentindo. Elas passam uma vida agoniada. Quantas pessoas você percebe raivosas, rancorosas, que passam uma vida assim? Essas pessoas muitas vezes nem se dão conta de que elas estão assim há semanas, há meses, há anos. Eu conheço algumas pessoas assim. Elas estão há anos sentindo rancor, raiva, ódio, destilando um veneno. Elas não percebem. Então eu preciso ter consciência do que eu tô sentindo. Eu preciso me questionar. Isso é autoconhecimento. Eu preciso parar e me questionar. O que eu estou sentindo? O que eu tô fazendo? Por que eu tô assim há tanto tempo? A questão é que existem pessoas que elas estão assim há tantos anos, elas passam uma vida assim, elas estão se sentindo assim há tanto anos, que para elas já é normal viver assim, para elas é normal viver uma vida medíocre. Para muitas pessoas é normal passar uma vida inteira preocupada, se preocupando antecipadamente com uma coisa que pode ser que nem aconteça, sentindo raiva, sentindo ódio, sentindo rancor. Existem pessoas que levam uma vida assim, elas não se dão conta, elas estão se destruindo, porque a vida tá voando, os dias estão passando que a gente não tá vendo, a gente não tá enxergando o que tá acontecendo. Então eu preciso ter consciência do que eu tô sentindo. Peraí, por que eu tô me sentindo mal hoje? Por que? Se questionar, se perguntar, se conhecer, para você mudar. Se você não se pergunta, se você não se questiona nunca sobre seus sentimentos, sobre
as suas emoções, você não muda, você não sai do lugar. Porque a vida tá ali, você tá patinando o tempo todo na mesma coisa. E aí você não sabe por que você tá sempre cometendo os mesmos erros. Pessoal, a vida ela foi feita para errar, a gente tá aqui para aprender. Mas a gente não pode passar uma vida cometendo o mesmo erro. A gente não pode passar anos patinando no mesmo erro, nas mesmas falhas. Tem um monte de... tem vários erros novos pra gente cometer. A gente precisa aprender com as coisas. Eu errei, eu aprendo. Tudo bem, agora eu vou errar com outra coisa. Mas passar uma vida errando com as mesmas coisas, no mesmo erro, patinando no mesmo erro, você não pode fazer isso com você mesmo, se você quer evoluir. Se você só está satisfeito com onde você está, você não tem mais onde chegar, não quer chegar em lugar nenhum mais, tá bom pra você? Ok, tá tudo certo. Cada um é cada um vive do seu jeito. Agora, se você... E eu falo para pessoas que querem evoluir. Eu falo para pessoas que querem sair de onde estão. Eu falo para pessoas que querem alcançar o sucesso. É para você que eu falo. Se você é essa pessoa, você precisa prestar atenção nos seus erros. Você precisa prestar atenção nos seus sentimentos, nas suas emoções. Por que hoje eu tô assim? Pergunta, se questiona. Eu preciso investigar as minhas emoções. Eu preciso investigar por que eu tô me sentindo assim há tanto tempo. Por que eu tô derrapando nisso? Por que eu não saio disso? Parar e se questionar. Conversar com você mesmo. Prestar atenção para você sair de onde você tá. É preciso pensar e não raciocinar. Porque pensar não é apenas com a mente. O raciocínio, ele é puramente mental. Então, quando eu vou raciocinar sobre alguma coisa, é meio que técnico, é mental. Agora, quando eu penso, não. Quando eu penso, eu estou englobando todo o meu eu. É holístico, né? É geral. Então, quando eu penso, eu estou colocando a minha mente, né? Eu estou colocando o meu raciocínio, eu estou raciocinando, mas eu também estou sentindo. Eu estou sentindo a situação. Então, é preciso pensar. Raciocinar é puramente mental. E a gente não chega em lugar nenhum apenas raciocinando. Existem situações que o raciocínio rápido resolve. Ele me tira dali, ele me salva. Mas para a vida é preciso pensar, você precisa pensar. Você precisa sentir. Você precisa se questionar. E aí você vai pensar raciocinando, sentindo com o seu coração, com o seu lado espiritual. Isso é pensar. Presta atenção. Existem algumas situações que eu não posso mudar, né? Então a nossa vida ela é feita de várias perninhas. Então eu tenho o meu lado social, eu tenho o meu lado familiar, amoroso, profissional, financeiro, a saúde. Eu tenho várias perninhas, né? Ali, vários pilares. Existem alguns pilares que nós não conseguimos ter controle sobre aquelas situações, né? Quase nada nós temos controle, mas existem alguns pilares da nossa vida que a gente consegue controlar. Então, por exemplo, eu consigo controlar as minhas emoções em relação ao que meu marido fala. Eu consigo controlar as minhas emoções em relação ao que a minha irmã me disse, né? Eu consigo controlar as minhas emoções quando eu tomo uma bronca do meu chefe. Mas muitas vezes eu não tenho controle sobre o meu trabalho naquele momento. Eu quero mudar de trabalho, mas naquele momento eu não posso, né? Então eu decidi que eu vou mudar de trabalho. Eu não tô mais feliz no meu trabalho, mas eu preciso manter, eu fiz os cálculos lá, eu preciso me manter nesse trabalho por mais um ano. Então, esse pilar da minha vida nesse momento, o pilar profissional, eu não consigo mudar. Mas se você tem apenas um pilar que não tá ali tão legal, que você não tá tão satisfeito com ele, um pilar na sua vida, tá tudo ok. Porque a sua vida, você tá levando uma vida mais leve. Agora, existem pessoas que estão com todos os pilares desestruturados. Ela tá num trabalho que ela não gosta. Ela tá num namoro que suga ela, sabe? Ela tá num namoro com um cara abusivo, controlador, narcisista, que não consegue, que ela não consegue lidar com a situação. Ela tá se sentindo mal. Aquele namoro só joga ela para baixo. Então, o pilar do relacionamento amoroso ali, por exemplo, é um pilar que a gente escolhe, principalmente se você não é casada, se você só namora, se você tá só se relacionando com alguém e você tá vendo que aquela pessoa não é uma pessoa que te faz bem, não é uma pessoa que faz você sentir bem, é um pilar que você pode mexer. Então, qual é o problema na nossa vida? É quando eu tô com vários pilares desestruturados, eu tô com o meu trabalho ruim, eu tô num namoro ruim, a minha saúde não tá boa também porque eu não tô cuidando do meu corpo, da minha alimentação. Então a gente não pode ter esse monte de pilar desestruturado. Muitas vezes, quando a gente tá perdido,
E eu passei por isso. Eu sou essa pessoa, eu fui essa pessoa totalmente perdida, que eu olhei, o meu pilar financeiro estava péssimo, o meu pilar amoroso não existia, o meu pilar de relacionamentos, eu não tinha uma vida social mais. Então, assim, só meu trabalho estava bom e mesmo assim estava mais ou menos, porque não estava me trazendo o retorno financeiro que eu mereço e que eu sou capaz. Se eu sou tão boa no meu trabalho, por que eu não estou tendo esse retorno financeiro? Porque todos os outros pilares estão desestruturados e a vida não anda sem uma estrutura. Eu preciso de uma estrutura para a vida ser boa, para a vida ser confortável, para eu conseguir levar uma vida mais leve. Então, eu preciso ter controle sobre alguns pilares. E os pilares que nós temos controle são os pilares que a gente precisa mexer, muitas vezes. Muitas vezes, aquele pilar que está desestruturado, eu não tenho coragem de mexer nele. Então, vamos pegar o exemplo, eu tô com o meu trabalho que eu não posso sair naquele momento, eu preciso daquele trabalho naquele momento. Eu não tenho como sair dali, eu quero, mas não é a hora. Eu não tenho como sair daquele trabalho naquele momento. Mas eu tô num relacionamento ruim, eu tô num namoro que o cara é um narcisista e eu já percebi que ele me faz mal. Então eu posso mudar o pilar do meu relacionamento amoroso, então eu vou lá e mudo ele, já melhoro o meu trabalho, porque quando todos os pilares estão desestruturados, tudo cai. Agora, se eu tô no meu trabalho que eu preciso mudar, eu ainda não posso, mas eu sei que eu vou mudar desse trabalho, eu vou sair desse trabalho, mas eu tô num namoro ruim, e eu mantenho esse namoro ruim, o meu trabalho fica pior. Porque contamina a minha mente, contamina minhas emoções, os meus sentimentos, a minha autoestima, a minha autoconfiança, fica tudo abalado. Então o trabalho que já estava ruim fica pior. Então nós precisamos mudar aquilo que a gente tem controle. Muitas vezes a gente não consegue mudar certas coisas, mas é preciso identificar, é preciso parar, pensar e não apenas raciocinar. Pensar, sentir e perceber qual é a atitude que eu tenho que tomar. Qual é a atitude que eu tenho que tomar para sair de onde eu tô? Mudar aquilo que você tem controle. Muitos problemas que nós estamos, se não todos os problemas que nós estamos passando, eles vêm das escolhas erradas que nós fizemos. Mas é preciso parar e pensar, se eu tô passando por isso, por uma escolha errada que eu fiz no passado, o que eu preciso fazer para não passar por isso de novo? Então, quando eu me deparar com uma situação que eu tenho uma escolha, e eu preciso ter aprendido com o que eu passei no passado, senão eu vou repetir o erro. Então, se eu me deparei por uma situação, eu falo, opa, peraí, se eu tenho esse autoconhecimento, se eu trabalho, eu faço esse trabalho comigo mesma, a conversa comigo mesma, se eu me escuto, se eu ouço, se eu presto atenção nas minhas emoções, nos meus sentimentos, e eu me deparo com uma situação que é uma situação repetida, é uma situação que eu já tive no passado. E eu percebo, eu falo, olha, peraí, é a mesma situação. Se eu tenho esse conhecimento, eu pulo fora. Senão eu entro nisso de novo. E aí se embola tudo de novo. Eu vou cometer o mesmo erro novamente. E eu vou ter de novo, por uma escolha errada que eu fiz, de um erro que eu tive lá atrás, que eu cometi lá atrás e que eu não melhorei, e que eu não aprendi, eu vou sofrer as consequências novamente. Então eu preciso me perguntar o tempo todo, o que eu tô fazendo, o que eu preciso aprender com isso? E olhar pra frente e seguir, simplesmente seguir. E se errou, cai e levanta de novo, caiu, levanta de novo, caiu quantas vezes forem necessárias. Você não pode cair e ficar lá no chão se lamentando, eu caí de novo. Não, caiu, levanta de novo, sai do chão, se mexe, olha pra frente e caminha. Você só precisa caminhar. A vida só precisa te encontrar caminhando para ela te dar aquilo que você merece, aquilo que você quer, aquilo que você está procurando. Quando você está caminhando, você está trabalhando, você está seguindo adiante, a vida vai te dar as oportunidades que você precisa. Você só precisa olhar para frente. Gente, o mundo está muito louco, tem um monte de coisa errada acontecendo. São crimes que as pessoas acham normais, sabe? A gente vê coisas acontecendo que você fala, não é possível que as pessoas estão achando isso normal. Então, assim, a vida tá muito louca, a vida lá fora, fora de mim, o mundo, tá fora de controle. Então, quanto mais fora de controle eu tiver internamente, pior vai ser a minha vida. Se o mundo externo, o que tá fora de mim, tá fora de controle, eu preciso trabalhar o meu interno, não apenas aqui, eu preciso trabalhar o meu interno para eu viver melhor, para eu conseguir não enlouquecer junto com o mundo. É o que está acontecendo com as pessoas estão enlouquecendo, as pessoas estão ficando dependentes cada vez mais.
tomando remédio sem prescrição médica. Os remédios existem para serem tomados com prescrição. As pessoas escutam falar do remédio, vão lá e tomam. Porque as pessoas não têm controle mais sobre aquilo que sentem, sobre seus pensamentos. O mundo está fora de controle, eu preciso controlar aquilo que eu sinto. Eu preciso me entender, eu preciso me enxergar, para eu não ficar nesse mundo, ficar doido igual o mundo tá maluco. Então eu preciso me controlar, eu preciso aprender comigo mesma, eu preciso me olhar, trabalhar o meu autoconhecimento, saber quem eu sou, saber o que eu quero, saber onde eu quero chegar, para eu não enlouquecer junto com o mundo, porque eu consigo separar as coisas quando eu tô bem. Uma transformação interna, para eu me transformar de verdade, eu não tô falando para eu começar a mudar. Eu tô falando para eu me transformar de verdade. Nós precisamos lapidar algumas coisas dentro da gente, né? E quando eu decido que eu quero me transformar, gente, para mudar é muito fácil. Eu decidi que eu vou mudar. Se eu agir, eu começo a mudar imediatamente. As coisas no universo são muito rápidas. Eu só preciso entrar nessa frequência. Então, a hora que eu decido e eu ajo, eu começo a agir, o universo, a vida vai me dando os meios, vai me dando o caminho. Eu dou o primeiro passo, o caminho vai aparecendo conforme cada passo que eu dou. Então, para eu me transformar de verdade, não posso ter pressa da transformação. Porque não existe atalho. Para eu mudar é muito rápido. Para eu mudar, sim. Mas para minha transformação, eu não posso ter pressa. Quando você decide mudar e você começa a caminhar para isso, a coisa vem tão rápido que a hora que você percebe, você já se transformou. Mas porque você não teve pressa. Eu não posso ter pressa. Então, primeiro, eu tenho que deixar a pressa de lado. Tá? Eu preciso deixar a pressa de lado. Antes de querer, eu preciso entender que a pressa tem que... Ô, pressa, fica aí quietinho um pouquinho. Como diz ele, o ego, fica aí quietinho um pouquinho, ego. Deixa o ego um pouquinho de lado. Então, eu preciso deixar a pressa de lado quando eu quero uma transformação genuína e duradoura, tá? Porque uma mudança, eu sempre dou o exemplo de emagrecer. É muito fácil você perder 10 quilos em uma semana. Eu quero ver você manter essa perda de 10 quilos por 5 anos, né? Então, a mudança é rápida, a transformação não. E para você ter uma transformação verdadeira, é preciso ter calma, é preciso deixar a pressa de lado. E é preciso querer também. E aí entra um terceiro passo muito importante. Eu preciso estudar, eu preciso me dedicar a essa mudança. Então, se é uma mudança de comportamento, eu vou começar a estudar sobre aquilo que eu quero mudar. Eu preciso agir, eu preciso deixar de ir a lugares, eu preciso deixar de conviver com certas pessoas. A mudança, a transformação verdadeira, ela exige de você renúncias. Eu não consigo me transformar de verdade se eu não renunciar a diversas coisas. É preciso renunciar para mudar. Sem renúncia, não há transformação verdadeira. Não existe esse atalho. O nosso papel não é resgatar ninguém. Você não tem que resgatar ninguém. Você tem que focar no seu autodesenvolvimento, na sua vida, na sua melhora de consciência, na sua autoestima. Você tem que focar em se conhecer. Você não tem que pensar em salvar os outros. Quando eu foco em salvar alguém, é porque eu tô fugindo de mim mesma. Eu não quero olhar para dentro de mim. Eu preciso ajudar a fulana, eu preciso ajudar. A fulana não quer ser ajudada e você também não, por isso que você está focando nela. Foque em você, você só tem controle sobre você, nunca sobre o outro. Muitas vezes o outro se transforma, um namorado, um marido, um filho, vendo você se transformar. Então, você se transformando é o melhor exemplo, né? Minha mãe fala muito, o exemplo arrasta. Essa frase é incrível. Porque a pessoa vai seguir o seu exemplo. Nossa, olha, ela mudou. Nossa, o que ela fez? Ela mudou de comportamento. Então, o seu exemplo faz a pessoa querer mudar. Então, muitas vezes, essa história de querer salvar o outro, querer ajudar o outro, eu preciso ajudar, eu preciso salvar ele, é uma furada, porque ele não quer ser salvo. Então, se salve primeiro, cuide de você, que ele vai ver o exemplo e ele vai seguir o mesmo caminho que você. Quanto mais você cuidar dos seus sentimentos, como que eu cuido dos meus sentimentos, Brenda? Prestando atenção nos meus pensamentos. Então, se eu tô com pensamentos ruins, e como que eu presto atenção nos meus pensamentos? Você tem que estar atento.
Porque se você é aquelas pessoas que gosta de... Eu não tô julgando ninguém, tá? Não é um julgamento. Eu tô dando exemplo. Se você é uma pessoa que você gosta de ficar assistindo tragédia no jornal, você não vai ter pensamentos bons. Ah, não, eu vou ter pensamento... Eu não tô falando sobre consciente apenas, tá? Eu tô falando sobre o inconsciente. 88% é inconsciente. Os nossos sentimentos são criados pelo nosso inconsciente. E eu não controlo. Eu nem sei o que tá no meu inconsciente. Eu não sei. Então eu preciso fazer. Fazer o quê? O que eu faço, então? Controlar aquilo que eu tenho controle. O que eu tenho controle? O que eu assisto na televisão. O que eu escuto. As notícias que eu vejo. O que eu vou ler. Quando eu abro o meu Instagram lá, o que aparece? O que eu tô buscando? Porque o algoritmo ele é muito inteligente. Se você busca uma vez por acidente, por tragédia, ele vai ficar te mostrando um monte de acidente e um monte de tragédia. Então você tem que escolher onde você quer pôr sua atenção. Então eu escolho aquilo que eu vou assistir, eu escolho as músicas que eu ouço, o tipo de letra de música que eu escuto, o que eu leio, as notícias que eu vejo e o que eu vou ver no meu Instagram quando eu abro o meu celular. Eu escolho. Baseado nisso vem os meus pensamentos. Então os meus pensamentos são baseados naquilo que eu tenho controle, que é o que eu assisto, o que eu vejo, o que eu leio, o que eu escuto, com quem eu ando, sobre o que eu converso. E os meus sentimentos, eles são baseados naquilo que eu penso o tempo inteiro. Então eu preciso controlar o que eu penso. Eu preciso prestar atenção nos meus pensamentos. Para eu conseguir ter sentimentos melhores. Para eu conseguir melhorar os meus sentimentos. Eu preciso fazer tudo com amor. Com afeto. Com carinho. Sabe? Sabe aquela história que não é o que eu falo, não é o que você fala, é como você fala? É exatamente isso. Quando você age com amor, quando você age com afeto, quando você age com carinho, a forma como você fala, tudo isso faz diferença. Quando você age com amor, como eu estava dizendo, quando você age com carinho, quando você faz as coisas com dedicação, com carinho, com amorosidade, sabe, com as pessoas, você muda a bioquímica do seu corpo. Então, os seus sentimentos também mudam. Vocês não percebem? Presta atenção naquela pessoa que você conhece, por exemplo, que é uma pessoa muito raivosa, que grita com tudo, que xinga com tudo. É a pessoa que mais tem problemas de estômago. É a pessoa que mais tem problemas de saúde. É a pessoa que vive reclamando que está com dor de cabeça. Porque os seus sentimentos, que são gerados através dos seus pensamentos, os seus sentimentos que são gerados através dos seus pensamentos, eles mudam a bioquímica do seu corpo, isso mexe com a sua saúde física. Então, quanto mais amoroso você é, quanto mais calmo, quanto mais paciente, quanto mais você ouve o outro. Tem gente que não deixa a gente falar, tem gente que tá falando, e você tenta falar, a pessoa grita com você, né? Então essas pessoas que são assim, são as pessoas que mais estão com problemas de saúde. Porque o nosso sentimento, ele molda a nossa bioquímica, isso mexe com o nosso corpo físico.